Olá, gente, tudo bem? Eu sou a professora Elaine, da disciplina de Geografia. O tema da aula de hoje, dando continuidade ao tema da aula, a importância do trabalho e a transformação da matéria-prima, hoje, de forma específica, nós vamos falar sobre de onde vem e quais são os materiais necessários para a construção do local onde vivemos. E vamos falar também sobre consumo e exploração sustentável dos recursos naturais. Esses temas, gente, está entre a página 23 e a página 26 do livro didático de vocês. Vamos lá? Gente, depois do trabalho, a maioria das pessoas, elas desejam ir para casa. Então, depois de um dia de trabalho bastante forte, você quer o quê? Ir para casa, você quer descansar, você quer ficar tranquilo. Alguns querem assistir uma televisão, outros querem dar uma olhada nas redes sociais, mas cada um quer fazer uma atividade dentro da sua casa, né? Seja essa casa no campo, seja ela na cidade. As casas normalmente são lugares que devem nos dar prazer. Eu morro de vontade de voltar para casa depois de um dia cansativo ou de qualquer outra atividade que eu faça. E para isso, gente, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as moradias. Os tipos de moradias. Existem diferentes formas de moradias. Um exemplo, a casa ela pode ser de alvenaria, que a gente chama casa de material, às vezes a gente fala, né? E pode ser uma casa de madeira. Observem essas imagens de vocês ali no livro didático de vocês, ali ó, um sobrado e casas térreas de alvenaria em São Manuel, São Paulo, 2017. A sua casa é de alvenaria? O que é uma casa de alvenaria? É uma casa feita de tijolos, é uma casa feita com cimento, com cal, com areia. Tudo isso são recursos retirados da natureza, gente, tá? Aí depois nós temos lá a segunda imagem, ó, casas térreas de madeira na área rural, São Joaquim, Santa Catarina, 2018. Também o que? A madeira é retirada da onde? Da natureza, né? Então nós temos casa de madeira, casas de material, casas de barro, nós temos casas feitas de lona, sabe? Nós temos vários tipos de casa. Na sequência da imagem ali nós temos edifícios residenciais construídos com tijolos em Minas Gerais e nós temos assim residências construídas com muitos vidros. Então nós podemos utilizar diferentes materiais da natureza. Temos também casa feitas de barro, que é chamado casa de pau a pique, que a gente chama, sabe? Então são vários tipos de moradias. Então ocas, né, que são ocas, tem também indígenas, algumas moradias indígenas também que são feitas com outro tipo de material retirado da natureza. Nós temos também as casas ribeirinhas, que são também feitas de madeira, casas de palafitas, que a gente chama, depois eu vou mostrar uma imagem para vocês. Temos também os iglus, né, que são lugares gelados, nas regiões geladas do nosso planeta, né? Também outros tipos de moradias, outros tipos de casa, outros tipos de materiais que são utilizados. Então, são diferentes materiais utilizados em diferentes regiões para a construção do quê? Do lar, da nossa casa, certo? E essa retirada, gente, dessa matéria-prima da natureza para a construção da nossa casa, nós chamamos aí de extrativismo vegetal ou extrativismo mineral, né? Dependendo do que a gente colhe na natureza daí, tá? Então, depois dessa extração, no caso, a matéria-prima ela é encaminhada para a indústria. Então, retira-se da natureza esse material, a argila, por exemplo, para construir os tijolos, né? Ou o ferro, que é retirado da rocha, né, no caso, e depois vai para a indústria para ser transformado naquilo que nós vamos utilizar para construir nossa casa. As indústrias. A transformação de novos produtos, né, no caso, tijolos, de plásticos e assim sucessivamente. Algumas pessoas, gente, não possuem moradias, tá? Então, infelizmente, nós somos um país desigual, tá? Onde nem todos, apesar de termos direito à moradia, nem todos têm moradia, certo? Algumas pessoas moram em casas feitas de lona, sabe? De lona plástica, em alguns lugares que são inadequados a moradias. Mas isso, gente, é uma outra questão para poder trabalharmos em outra aula, tá? As desigualdades do nosso país, certo? Vamos adiante. Na sequência das imagens ali, ó, nós temos a imagem sobre tijolo, lá no caso, a produção de tijolos em Ouro Fino, Minas Gerais,
no ano de 2011. Então, os tijolos, eles são utilizados na construção das casas de alvenaria, como eu já falei para vocês. E eles são feitos de argila, como eu comentei lá, né? E também as telhas, né, da sua casa, elas também podem ser produzidas de argila, apesar de ter telhas feitas de outros materiais também. Outra cobertura da nossa casa pode ser feita de outros materiais. Então, os plásticos, no caso, cuja matéria-prima é o petróleo, quem não sabia, então, para fazer o plástico utiliza-se o petróleo, no caso, né? São usados na fabricação das caixas d'água, né? E principalmente nas tubulações de água e esgoto, tá? Da nossa residência. Então, se você lembrar lá da sua residência, der uma olhadinha, você vai ver que é feito de plástico, alguma tubulação da sua casa, certo? Ou mesmo a caixa d'água. Tem algumas casas que ainda possuem um outro tipo de caixa d'água com outro tipo de material também, tá? A segunda imagem ali aparece um homem cortando ali uns canos de plástico, a conexão de tubo de residência na rede pública de esgoto também, que é utilizada no caso do plástico. Essa foto aí é do ano de 2014. E o que vocês observaram até agora? Que como tudo que nós precisamos, nós retiramos da natureza, nós precisamos de ter o quê? Um consumo e exploração sustentável dos recursos naturais. Nós não podemos utilizar aleatoriamente, sem preocupação nenhuma. Nós temos que ter o quê? Responsabilidade com o ambiente, responsabilidade com aquilo que retiramos da natureza, porque temos que ter o quê? Respeito pela natureza. Quando nós desrespeitamos a natureza, no caso, acontece o quê? Os impactos ambientais. Então, vejam bem, é comum, gente, a gente pensar em pessoas e empresas que destroem o ambiente, no caso, na busca de recursos naturais. Então, a procura dos recursos naturais acabam destruindo muita coisa. Mas nós, pessoas físicas, né, nós também contribuímos com isso. Quando nós consumimos exageradamente, quando nós produzimos muito lixo, nós criamos impactos ambientais. Porque quando você pega um produto, então você toma o seu leite lá na caixinha, você toma sua água, você toma seu refrigerante, você produz ali um lixo, você pega, amarra aquele lixo e coloca na frente de sua casa. Você não se preocupa para onde vai aquilo. Então, aí é que está o problema. Você deveria se preocupar para onde vai aquele lixo. Por isso a ideia de separação, a ideia de reciclagem, a ideia de quê? De cuidado com o meio ambiente. Quando nós, gente, trabalhamos na moradia nossa, quando nós construímos a nossa casa, quando nós pedimos para alguém construir essa casa, nós utilizamos matéria-prima para fazer isso, muitas pessoas estão envolvidas. Observem lá no livro didático de vocês. Há muitos profissionais envolvidos na construção de uma moradia, como o arquiteto, o engenheiro civil, o mestre de obra, o pedreiro, o pintor, o gesseiro, o eletricista, encanadores e outros. Então, observaram ali, ó? Então, nessa imagem nós temos ali tijolo, nós temos areia, nós temos um carrinho que é feito de aço ou ferro, né? Nós temos madeira, nós temos, assim, várias pessoas envolvidas. Então, tipo assim, tudo que envolve pessoas, nós também causamos o quê? Impactos ambientais, que é o próximo tema nosso. Você já havia pensado em impactos ambientais? Você já parou para pensar o que seriam impactos ambientais? Você já ouviu essa palavra, esse termo, impactos ambientais? Então, ó, são consequências que nós causamos com as nossas atitudes, né? Então, nós precisamos o quê? Preservar o meio ambiente. Então, você tem que compartilhar a ideia de preservação. E para isso, observe lá no livro didático de vocês algumas dicas. Ali diz, ó, dicas para consumir de forma correta, né? Então, o quê? Pergunte a si mesmo, eu preciso disso agora? Por exemplo, você já tem um produto. Você tem, às vezes, até um semelhante, um igual, uma roupa no seu guarda-roupa, um brinquedo que você tem na sua casa. Ah, eu quero outro brinquedo. Você realmente quer? Você realmente precisa daquilo? Aquilo só não vai ficar entulhando lá na sua casa? Então, você tem que pensar nisso. A pergunta que você tem que fazer, eu realmente preciso disso? Eu realmente quero isso? Tá? Então, essa pergunta você tem que fazer sempre antes de tudo que você for comprar, ou que você for adquirir, ou você for pedir para o seu pai, para sua mãe, certo? Outro exemplo, não compre alimento que você não vai consumir rapidamente. Então, você pega, vai e compra um alimento, você nem está com vontade de comer aquilo. Você traz, guarda na geladeira, esqueceu até do produto e depois você joga fora sem sequer ter consumido. Então, isso também é uma forma de desrespeito com a natureza, entende? Então, o que você vai? Só compre aquilo que realmente você for comer. Só pegue aquilo que realmente você for comer. E que ele tenha durabilidade, pode ser ou não, mas se você for consumir rápido, se for um produto que estraga rápido, traga e consuma aquilo rapidamente. Realmente, você vai estar o quê? Contribuindo com a natureza.
Outra atitude extremamente importante, gente, é descartar o lixo no lugar correto. Então você comprou iogurte, você foi ao supermercado, você trouxe várias sacolas do supermercado, você ganhou algum brinquedo, esse brinquedo veio com embalagem, né? Então o que você vai fazer? Você vai pegar esses produtos que você adquiriu, esse lixo que você produziu depois de utilizar esses produtos e vai descartar de forma correta. Você não vai jogar papel na rua, você não vai jogar o teu lixo fora da sua lixeira. Você vai descartar adequadamente. Verifique na sua cidade se você tem coleta seletiva de lixo. Peça para sua mãe fazer isso, para ela perguntar na cidade se tem coleta seletiva de lixo. Que dia que essa coleta seletiva passa na frente do seu portão, certo? Aí o que você faz? Você separa esse lixo que é possível de ser reciclado e deixa lá no seu portão para a empresa que vai passar para colher esse material, levar e dar um destino adequado a esses produtos, a esses descartes que você fez. Você vai estar contribuindo de forma significativa com o ambiente, vai estar contribuindo, gente, com o espaço que nós vivemos. Nós vamos deixar um mundo melhor para as pessoas, certo? Gostaram da aula de hoje, gente? Vamos às atividades?